mais recente levantamento realizado pelo Datafolha aponta que a candidata petista à presidência, Dilma Rousseff, tem 41% das intenções de voto e vantagem de 8 pontos percentuais sobre o tucano José Serra. Em relação ao resultado anterior, a petista apresentou elevação de 5 pontos e Serra caiu 4. A candidata do PV, Marina Silva, permaneceu com o mesmo índice, de 10%. A candidata do PT melhorou sua situação em todas as regiões do país. No Sudeste, onde perdia por 40% a 33%, ela subiu 4 pontos e empatou tecnicamente com Serra, que caiu 5 pontos. No Norte, Centro e Centro-Oeste, a diferença pró-Dilma passou de 7 para 10 pontos. No Sul, única região em que Serra ainda lidera o estado, a vantagem caiu pela metade, de 13 para 7 pontos. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Subsecretaria de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil que forneça informações fiscais de empresas e pessoas físicas que estão sob investigação na CPI da Bancopp, na Assembleia de São Paulo. A ordem liminar foi requerida pela Assembleia em mandado de segurança e atinge 8 empresários e ex-dirigentes da Bancopp, mais 7 empresas que forneceram equipamentos e serviços à cooperativa. O grupo está sob suspeita da prática de fraudes contra cerca de 3 mil mutuários da Cooperativa Habitacional dos Bancários do Estado de São Paulo, fundada por um núcleo do PT. A CPI investiga se recursos captados pela Bancopp foram destinados a campanhas eleitorais petistas. A CPI reputa essencial o exame de declarações de imposto de renda dos investigados. No caso de pessoa física, a pesquisa retroage até 1996. No caso das empresas, desde sua constituição. O crescimento do nível de inadimplência do brasileiro nos próximos 6 meses será modesto ao ponto de não interferir na perspectiva de crédito ao consumidor, aponta o indicador Serasa Experian de perspectiva da inadimplência do consumidor, divulgado nesta segunda. Em junho, o indicador recuou 0,5%, atingindo o patamar de 96,2 pontos. Essa foi a segunda queda mensal consecutiva, após uma redução de 0,2% do indicador em maio. O movimento sucede uma elevação de 6 meses na taxa de inadimplência, observada entre novembro de 2009 e abril de 2010. A Serasa Experian ressalta que o nível abaixo da base 100 sinaliza que a inadimplência do consumidor não será aguda o bastante para reverter a atual trajetória de crescimento do crédito às pessoas físicas, embora deva fazer com que esta evolução ocorra de forma mais moderada. O indicador sinaliza que a inadimplência das empresas tende a diminuir ao longo da segunda metade do ano, ficando ligeiramente abaixo de 100 em dezembro de 2010. O movimento reflete a continuidade da expansão econômica brasileira, ainda que em ritmo mais lento do que observado no primeiro trimestre de 2010. Em apenas 2 semanas, o IBGE recenseou 33 milhões de brasileiros. O censo 2010 começou no dia 1º de agosto. O presidente do órgão, Eduardo Nunes, estima que o total equivale a 16,5% da população. O número supera a meta do órgão, que era alcançar neste período 9% dos brasileiros. Cerca de 17% dos domicílios, ou 9.600.000, já foram visitados pelos recenseadores. Cerca de 191 mil recenseadores estão fazendo a coleta de informações para este, que é o 12º censo demográfico do Brasil e o primeiro totalmente informatizado. Até o final de outubro, eles serão visitados cerca de 58 milhões de domicílios, espalhados por 5.565 municípios brasileiros, para que o IBGE possa revelar um novo retrato do país, por meio de um conjunto de informações demográficas, socioeconômicas e habitacionais. Os recenseadores podem ser identificados por meio de seu uniforme com colete e boné, além do computador de mão que cada um carrega para trabalhar. A identidade de todos eles pode ser conferida por meio de uma ligação gratuita para o telefone 0800 721 8181 ou pela internet. Confira como fica o tempo em toda a região. A semana começou com variação de nuvens em temperaturas baixas em todo o Vale do Paraíba. Já na terça-feira, as temperaturas máximas terão uma pequena elevação. No litoral norte, em Caraguá e Ubatuba, mínima de 7, máxima de 18 graus. Em São José dos Campos, a mínima chega aos 8 graus. Em Pindamonhangaba e Taubaté, a máxima registrada é de 19. Já em Guaratinguetá e Aparecida, os termômetros registram máxima de 22 graus. Uma
Uma área de baixa pressão sobre a Geórgia pode se mover para o sul em direção ao Golfo do México nesta semana e tem uma chance média de se tornar um ciclone tropical nas próximas 48 horas, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, em Miami. O Golfo do México é a base para a produção de cerca de 30% do petróleo norte-americano, 11% da produção de gás natural e é responsável por mais de 43% da capacidade de refinaria dos Estados Unidos. Na semana passada, como uma medida de precaução, a BP tinha anunciado um atraso de 2 ou 3 dias no seu trabalho para terminar de vez com os problemas no seu poço de petróleo danificado, que provocou um vazamento gigante no Golfo. Um avião se acidentou na madrugada desta segunda-feira no aeroporto Gustavo Rojas Pinilla, em San Andrés, deixando um morto e pelo menos 114 feridos, informaram a agência de notícias Reuters e a mídia local. Segundo o jornal El Tiempo, o Boeing 737-700 da companhia Aeris vinha de Bogotá com 121 passageiros e 6 tripulantes e enfrentava uma forte tempestade quando um raio atingiu a aeronave e a partiu em 3. A cerca de 80 metros da cabeceira da pista. Termina aqui o RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta. O maior homem da história. 19 longos séculos são passados. Personalidade central da raça humana. Líder da civilização moderna. Os exércitos deste mundo. As frotas que já se construíram. Os parlamentos que já se reuniram. Todos os reis que já reinaram. Postos todos juntos, não influíram tão poderosamente na vida da humanidade como fez esta vida singular. Jesus. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos. Exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação. Formando seres humanos. Clínica da Alma. Médico cirurgião Jesus Cristo. Grau honorário, Filho de Deus. Médico auxiliar o Espírito Santo. Campo de estudo o coração. Experiência infalível e eterna. Atendimento em qualquer lugar. Seu poder ilimitado. Sua especialidade o impossível. Seu instrumento o poder. Seu favor a graça. Seu livro de receitas a Bíblia. Enfermidades para sarar. Todas. Preço do tratamento a fé. Garantia absoluta. Sala de operações o altar. O hospital a igreja. Dieta, oração e jejum. Venha hoje mesmo. Horário de consulta 24 horas do dia. Dr. Jesus Cristo. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Disponibiliza aos seus estudantes aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para um mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos. Quem é este que de madrugada socorre os aflitos? Quem é este que nos hospitais e nas prisões atende os seus gritos? Quem é este que consola os que estão nos asilos e nos leprosários? Quem é este que liberta um drogado
sem cobrar honorários. O seu nome é Jesus.